Abramos nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. A partir do verso 14. Louvado seja o Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo de número 14. A palavra do Senhor que diz: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, queridos irmãos. Senhor, bom é estarmos em Tua casa, em Tua presença. Bom é podermos aprender mais do Senhor na comunhão dos santos. Bom é estarmos nesse lugar, Senhor. Bom é vivermos em Tua presença. Ah, Senhor, que Tu possas falar ao nosso coração nesta noite, ministrar em nossas vidas e dar-nos a conhecer mais ainda de Ti. Perdoa nossos pecados, porque somos todos pecadores e todos necessitamos do Senhor. Fala-nos ao coração, Senhor, como sempre Tu tens feito. Ministre nossas vidas e dá-nos o conhecimento da Tua santa palavra. É assim que nós oramos. No nome de Jesus. Amém. O título do sermão desta noite é SOS Laodiceia. Queridos, esta carta, a carta de Laodiceia, é uma das cartas mais amorosas dentre as 7 cartas do livro do Apocalipse. Há muito amor nessa carta. E muitas vezes ela não é tão bem compreendida pela comunidade da fé quanto deveria ser. E hoje nós queremos discorrer sobre essa carta. João escreve cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E cada carta apresentava a situação espiritual da igreja destinatária. Éfeso foi descrita como uma igreja que abandonou o primeiro amor. Esmirna como uma igreja fiel, mesmo em meio à atroz perseguição. Pérgamo era uma igreja misturada com o mundo. Tiatira, uma igreja que tolerava o pecado, consentindo com o engano. A igreja em Sardes vivia de aparências, uma igreja apenas de fachada. Filadélfia, uma igreja fiel e muito amada, e ao lado da igreja de Esmirna, não recebe qualquer repreensão do Senhor. E aqui chegamos à carta à igreja em Laodiceia. Antes de tratarmos de Laodiceia, eu gostaria de afirmar que das 7 cartas do Apocalipse, elas vêm a revelar o estado espiritual da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra. E desde já deixar bem claro que existe um pouco na igreja atual de cada uma das 7 igrejas do Apocalipse. Mais que isto, todos nós precisamos estar atentos àquilo que a palavra nos diz, para não incorrermos nos mesmos erros das igrejas que são mencionadas no Apocalipse. Podemos caracterizar a igreja de Laodiceia como uma igreja desviada do propósito inicial do Senhor. Mas isso não deve nos impressionar tanto, porque a carta à igreja a Laodiceia é, no meu entendimento, uma carta especialíssima, quiçá, ao lado das cartas a Filadélfia e a Esmirna, uma das mais lindas, mais bonitas de todo o Apocalipse. A carta a Laodiceia tem muito a ver conosco, coletivamente e também individualmente. E não é à toa que
é a última das cartas que encerra uma sessão. É a carta que mais identifica o tempo presente, marcado pelo hedonismo, pelo existencialismo e pelo relativismo cultural e ético. Vamos agora ao contexto. Cidade de Laodiceia. Laodiceia ficava a 70 quilômetros de Filadélfia e a 10 quilômetros do sul de Hierápolis. Servia como rota de passagem para Éfeso, que ficava a 160 quilômetros ao leste, e era a porta de entrada para a Síria. Laodiceia também era conhecida pelo nome de Dióspoli, que significa cidade de Zeus. Em 133 a.C., os romanos fizeram de Laodiceia um centro judicial e também administrativo. O Império Romano construiu um sistema de estradas do leste para o oeste, do norte para o sul, e Laodiceia ficava no cruzamento dessas estradas, vindo então a crescer e a se tornar um dos maiores centros comerciais e cambiais da época. Laodiceia adquiriu riquezas e grande influência na ocasião. Possuía uma forte produção de lã negra. Destacava-se na produção e na exportação dessa lã, vindo também a especializar-se na produção de roupas comuns e também para as classes mais ricas, e ainda a se tornar referência para a moda de sua época. No campo da medicina, Laodiceia também se projetou. A cidade possui uma escola de medicina, havendo se especializado na oftalmologia. Desenvolveu um colírio eficiente para o tratamento das enfermidades, utilizando os componentes da pedra da Frígia. O colírio, então, tão eficaz, ficou conhecido no mundo inteiro. E a produção desse colírio e também da boa medicina praticada em Laodiceia, somada às demais riquezas produzidas, trouxe grande fortuna à cidade. No ano 60 d.C., a região foi destruída por um forte terremoto. E todas as cidades antigas receberam recurso de Roma para a reconstrução, menos Laodiceia, que além de recusar a ajuda financeira de Roma, ajudou as demais cidades vizinhas contribuindo financeiramente. Cerca de 7.500 judeus moravam em Laodiceia e divulgavam a fé judaica sem qualquer embaraço. E, é claro, também se tornaram ricos na cidade. Ao contrário do que acontecia em Esmirna, os judeus conviviam muito bem com os cidadãos de Laodiceia, porque a igreja não oferecia qualquer perigo à religião dos judeus, nem tampouco para a religião dos gentios. O templo de adoração ao imperador romano ocupava a praça central da cidade. A igreja havia se adaptado completamente à cidade e também à sua riqueza. Na realidade, a igreja enriqueceu na cidade. A igreja gozava de tranquilidade que o dinheiro proporcionava na cidade. Se contentava com as facilidades da vida próspera da cidade. E, em contrapartida, a causa de Cristo arrefeceu e já estava quase por ser esquecida. A água percorria cerca de 10 quilômetros de aqueduto para chegar a Laodiceia. Era captada em Hierápolis, nas suas fontes termais. A água medicinal, rica em carbonato de cálcio, que saía fervendo da terra em Hierápolis, chegava morna na cidade de Laodiceia. Embora tivesse grande valor medicinal, causava náuseas aos sedentos quando viam beber de suas fontes. As águas tépidas, mornas de Laodiceia foram comparadas por Jesus à vida espiritual também tépida dos crentes daquela igreja. O versículo 14 será a chave hermenêutica para a compreensão da carta a Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Amém transmite a ideia de que é verdadeiro, do que firmemente está estabelecido e daquilo que é confiável. O povo de Deus, depois de uma sentença verdadeira, dizia Amém, atestando a verdade, como está no Salmo 106, 48, por exemplo, que diz: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga Amém. Eugene Peterson diz que o Amém do Apocalipse 3,14 não é o Amém do povo, mas o Amém de Deus.
Jesus, em Apocalipse 3 e 14, se apresenta como o Deus do Amém, ou seja, o Deus da verdade, como está escrito também em Isaías, no capítulo 65, versículo 16, de sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos, diz o Senhor. Então Jesus quem é? Ele é o Deus da verdade, e Ele está aqui, nesta noite, para te abençoar. Louvado seja o Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, está escrito: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, o amém, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. O próprio Jesus está apresentando a forma correta da interpretação da palavra amém, que significa a testemunha fiel e verdadeira. Essa afirmativa de Jesus envolve a própria Trindade, o amém, a testemunha fiel e a verdadeira, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fiel e verdadeiro é o cavaleiro que está sentado sobre o cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. O amém significa também, tudo que Jesus diz é fiel e é verdadeiro, como está escrito em Apocalipse 21, 15 e 22, 6. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Assim, queridos irmãos, o que Jesus diz não carece de comprovação científica, porque Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Louvado seja o Senhor. Quanto à expressão, o princípio da criação de Deus, não implica em que Jesus haja sido criado pelo Pai, porque Jesus, na verdade, é eternamente gerado do Pai, e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Louvado seja o Senhor. Significa que Cristo é o princípio, é a própria origem da criação, sendo Ele quem criou todas as coisas, como está escrito em João capítulo 1, versículos de 1 a 3, que se diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ainda em Hebreus, no capítulo 1, versículos de 1 a 2, que diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Eu gostaria que você entendesse, irmão. A história da igreja em Laodiceia é uma história de acomodação plena à cidade de Laodiceia, de acomodação à vida tranquila proporcionada pela riqueza material. A palavra Laodiceia significa governo do povo. E claro, era perfeitamente apropriada à vida do povo da cidade. O povo de Laodiceia, com seus costumes consumistas e materialistas, envolveu a igreja, cujos crentes seguiam firmemente seus passos, seus hábitos, seus princípios, seus valores. É isso que está acontecendo. O povo de Laodiceia, da cidade de Laodiceia, era soberbo, o povo da igreja também. O povo de Laodiceia era orgulhoso, a igreja também. O povo de Laodiceia confiava nas riquezas materiais, a igreja também. O povo de Laodiceia se achava abastado, a igreja também. O povo de Laodiceia era altivo, soberbo, jactancioso, a igreja também. Não havia diferença entre a cidade e a igreja. E isso trazia dor ao coração do Senhor. Não havia diferença. A igreja se adaptou ao governo da cidade e se tornou semelhante a ela. Agora talvez fique um pouco mais fácil de compreendermos o contexto. Porque a igreja em Laodiceia, ela não sofreu perseguição nem dos judeus, como aconteceu em Esmirna, os judeus denunciavam a igreja, e nem dos gentios. Por quê, queridos? Porque não feria a religião dos judeus, não trazia qualquer problema para a religião dos gentios. Não, porque não havia qualquer problema, qualquer ameaça, qualquer perigo. Jesus estava dizendo então, perceba,
Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Comigo não adianta tentar enganar, porque eu estou vendo Laodiceia. E o que eu estou vendo não é bom. Difícil não, igreja? Mas a palavra do Senhor é uma palavra de amor à igreja. O que Jesus estava vendo? Qual era o estado espiritual da igreja? E o que Jesus estava fazendo pela igreja? É isso que nós gostaríamos de abordar neste sermão. Em primeiro lugar, Jesus via as obras da igreja. Versículo 15 vai dizer: conheço as tuas obras. As obras de Laodiceia eram exatamente como as obras da igreja em Sardes. Haviam obras? Haviam. Eram, todavia, inapropriadas, incompletas e inadequadas. Por isso, não são nem enumeradas aqui no texto por Cristo, porque não eram consideradas dignas. E a terrível verdade é que Laodiceia conseguiu ser pior do que Sardes, porque em Sardes havia um remanescente fiel, mas não em Laodiceia. Em toda a igreja havia corrupção, e todas suas obras foram consideradas indignas, foram corrompidas pela vida terrena, foram corrompidas pelas suas riquezas efêmeras. Os crentes, queridos irmãos de Laodiceia, não tinham tempo para o Senhor e para a sua obra. E quando de alguma forma separavam algum tempo para Deus, seus corações estavam no comércio, nas atividades laborais, porque buscavam sempre formas de ganhar mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, e nunca estavam satisfeitos. O evangelho foi sendo colocado em último plano, e assim nunca sobrava tempo adequado. Era uma igreja envolvida com o comércio local, com a moda, com as atividades culturais da cidade, estavam antenados com a cidade. Viver como cristão em Laodiceia era viver para o mundo da época. Ser da igreja em Laodiceia não impedia a fluência plena na cidade, porque ambos, na realidade, eram a mesma coisa. Percebe? E Jesus não estava gostando do que estava vendo. A primeira geração de cristãos já havia passado. E a segunda geração se tornou corrompida, deixando-se corromper pela cidade. O que aconteceu em Laodiceia tem que nos fazer refletir na influência que devemos exercer nas próximas gerações da igreja. Qual é o legado que passamos para a próxima geração? Para que não aconteça o que aconteceu em Laodiceia. Ouçam, Jesus está observando as nossas obras, e não adianta nem eu e nem você fugirmos de sua presença, e nem desta verdade. É o que Paulo nos adverte em Efésios capítulo 2, versículo 10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. São essas as obras que o Senhor quer. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, Jesus sondava o coração da igreja. Versículo 15, parte B, e versículo 16 vai dizer que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aqui há uma situação peculiar. Perceba, Hierápolis tinha águas termais, águas ferventes. Em Colossos, outra cidade próxima, havia fontes de águas frias, mas a água de Laodiceia era morna. Percebe o que o Senhor está fazendo? Tal água saía fervendo de Hierápolis, mas chegava morna em Laodiceia e provocava náuseas, ânsia de vômito ao viajante sedento. E o sedento ficava a ponto de vomitar ao tentar dessedentar-se com aquela água morna. A disparidade, queridos irmãos, ocorria porque a água fria tem o seu valor. E a água quente também. Mas, e a água morna? Era desprezível, diz o Senhor. Ouça. Jesus não tem qualquer interesse num cristianismo morno, sem valor e sem vida. Não.
Jesus prefere as pessoas cheias de vigor, de energia para a sua obra, ou ainda as pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, mas que disponham seus corações a ouvir e aprender, porque há pessoas que vivem na igreja o tempo todo e não aprendem. Misericórdia. E assim Jesus diz: quem dera fosses frio ou quente, posto que és morno. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: vocês, Laodiceia, me causam náuseas. Vocês, Laodiceia, me causam enjoo. Vocês, Laodiceia, me dão vontade de vomitar. Percebe a situação do Senhor olhando para a sua igreja e a dor no peito, no coração de Jesus. E Jesus está enfatizando: estou experimentando esta igreja, e enquanto água, embora eu tenha muita sede, eu não posso me saciar dela. O que eu sinto na minha boca foi repulsivo, estou com vontade de vomitar, vontade de cuspi-los para fora da minha presença. Mas é amor. E você vai notar isso na sequência. A carta a Laodiceia nos ensina que Cristo é aquele que experimenta a sua igreja. Jesus está nos experimentando nesse momento, querido. A mim e a você, a todos nós, ninguém está isento disso. Nesta noite, nesse momento, o Senhor nos experimenta. Qual é a sensação que causamos ao Senhor? Louvado seja o seu nome. Em terceiro lugar, Jesus diagnosticava a igreja. Uma vez tendo experimentado, agora ele dá o seu diagnóstico. Versículo 17. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. O engano de Laodiceia, queridos, foi o mesmo engano de Efraim. Efraim era a maior das tribos do norte, e por isto o nome de Efraim é utilizado como o próprio nome de Israel para as tribos do norte. Enquanto nas tribos do sul temos Judá como a maior tribo, também temos Benjamim. Às vezes o Senhor chama as tribos do sul, a nação do sul, o reino do sul, pelo nome de Benjamim. Então é comum você encontrar isso no texto bíblico. No norte o Senhor chamar de Israel ou de Efraim. É a mesma coisa. E no sul o Senhor chamar de Judá ou de Benjamim. Veja o que o Senhor diz. Oséias capítulo 12, versículo 7 a 9. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Mas diz: contudo me tem enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Ele tinha uma balança enganosa, mas ele não se julgava pecador. Daí então vem a repreensão de Yahvé. Oséias capítulo 12, versículo 9. Mas eu, o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito, eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias de festa. Ou seja, o Senhor está dizendo: eu não estou gostando do que eu estou vendo. Efraim, Israel, tornou-se soberbo. E o perigo iminente para o soberbo sempre será a queda. Não tem jeito. A igreja em Laodiceia se julgava rica, abastada, e não precisava de coisa alguma. Entendam? Havia um jargão muito soberbo e muito popular também, um adágio naquela cidade. Um provérbio que dizia: sou rico e não tenho necessidade de nada. Era o que se dizia em Laodiceia. Os ricos se orgulhavam em dizer tal frase. E aqui Jesus pega esta frase e emprega a igreja. Que triste realidade. Terrível realidade. Lembrem-se das palavras de Jesus. E lhes digo: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mateus capítulo 19, versículo 24. Queridos, a verdade é que, não raras vezes, os ricos não sentem necessidade de nada, e muitas vezes nem do Salvador. É óbvio que isso não ocorre só com os ricos, com os pobres também. Mas há uma advertência séria do Senhor para nós. Sou rico e não tenho necessidade de nada. Esta frase era utilizada pelos cristãos também, não só pela cidade. Assim, ao invés de influenciar a cidade, a igreja era influenciada pela cidade. Entenda? A cidade de Laodiceia havia construído um importante centro financeiro e comercial.
com edifícios portentosos para a sua época, com grandes torres, com uma arquitetura invejável. A igreja, por sua vez, se identificava com essas coisas e fazia questão da ostentação de sua riqueza material, gabava-se de sua autossuficiência e acabara por não mais precisar de Cristo. Não precisar nada, queridos irmãos, é um pensamento inconcebível para nós, inconcebível. Nós precisamos entender que todos os dias nós dependemos de Deus. Todos os dias. Se há um coração que pulsa no seu peito, não é porque você determinou a cadência e o faz pulsar. É porque o Senhor garante a sua vida. Precisamos de Deus. Precisamos de tudo. Precisamos de Cristo para o alimento, precisamos para a bebida, para o abrigo, para a roupa, para a proteção, para o encorajamento, para o consolo, para o amor, para a alegria, para a felicidade, para o perdão, recebermos e perdoarmos, e muito mais. A palavra interventiva, então, de Jesus é profundamente contundente, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus está apresentando o diagnóstico, tu és. Jesus estava dizendo, tu és infeliz, porque a tua riqueza material não pode te trazer felicidade. Felicidade significa bem-aventurança, ser bem-aventurado em Deus, em Cristo Jesus. Queridos irmãos, existem pessoas tão pobres, mas tão pobres, que tudo que possuem é muito dinheiro. E mesmo possuindo o dinheiro que têm, continuam sendo pobres. O que o Senhor está dizendo? Laodiceia, abra os teus olhos. Tu és orgulhosa do que tens, mas na verdade tu não tens nada. Tu és miserável. Miserável é a qualidade daquilo que é excessivamente pobre, daquilo que é paupérrimo, daquilo desprovido de valor, daquilo de tamanho ínfimo. Aquilo que incita compaixão por ter sido alvo de uma grande desgraça, que habita precariamente, que necessita de muita coisa, que vive mal, que incita desprezo, algo vil e reles. O Senhor está tratando da sua igreja. E mais uma vez eu repito, isso é muito amor de Jesus para com a sua igreja. E paradoxalmente Jesus estava dizendo, a tua riqueza está te levando à miséria, Laodiceia. Tu és cego. Tu que te orgulhas da tua medicina, tu que te orgulhas do teu colírio, tu que te orgulhas dos teus médicos, tu que te orgulhas da tua escola de medicina, teus médicos não podem curar a tua cegueira espiritual. Tu não consegues ver um palmo à frente do teu nariz. Tu, Laodiceia, que deixas te governar pela cidade, tu perdeste a capacidade de ver, de discernir espiritualmente, tu te vendeste a fortuna ao reino de Satanás, tu que te afastaste da verdade, tu tens uma trave nos teus olhos, tu, Laodiceia, és cega. A tua capacidade de discernimento, Laodiceia, é zero. A tua capacidade de compreensão do texto bíblico é zero. A tua capacidade de autoexame é zero. E ainda não acabou, gente. Jesus continuava dizendo, Laodiceia, você está nua. A tua lã negra, por mais bonita que seja, não pode vestir a você e não pode cobrir a tua nudez. As tuas roupas granfinas não podem esconder as tuas vergonhas. A tua moda de última estação não pode esconder aquilo que de fato você é e que eu vejo. Não podem cobrir a tua vergonha. Eu gostaria de fazer um parêntese para falar um pouquinho sobre essa palavra nudez. Um pouco de exegese para o nosso sermão. A primeira vez que a palavra nu acontece no texto bíblico, ocorre em Gênesis, no capítulo 2, versículo 25. Se não, vejamos. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Esta nudez original se refere ao estado do homem antes da queda.
era a nudez sem pecado, sem vergonha, que não trouxe vergonha aos nossos primeiros pais. Era a nudez da pureza de Adão e de Eva antes do pecado. Mas a segunda vez que a palavra nu ocorre no texto bíblico é em Gênesis capítulo 3, versículo 7, que diz assim: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Esta é a religião debalde, é a tentativa do homem de agradar a Deus. A nudez do segundo texto lido, essa sim é a nudez do pecado e a nudez da vergonha. Mas o que aconteceu entre Gênesis 2:25 e Gênesis 3:7? Da primeira nudez à segunda nudez. Houve um diálogo, houve uma conversa entre a serpente e a mulher, e posteriormente entre a mulher e o homem. E assim a nudez da inocência do 2:25 veio a se tornar a nudez da serpente do 3:7. Triste, não? Muito triste. Perceba, o homem que houvera sido criado à imagem e semelhança de Deus se tornou agora, por causa do pecado, parecido com a serpente. A primeira nudez era a nudez da criação, da imago Dei. Já a segunda nudez era a nudez da aparência da serpente. Vocês conseguem entender isso, queridos? Reparem. Qual foi a maldição da serpente? Gênesis capítulo 3, versículo 14. Diz: visto que fizeste maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás e comerás pó todos os dias da tua vida. Rastejar o ventre na terra e comer o pó da terra. Quando o homem foi criado, gente, o Senhor pegou do pó da terra, do barro da terra, e fez o boneco, fez o corpo físico para Adão. E depois ele sopra o seu espírito. Então, em primeiro lugar, o Senhor pega do pó, do eretz, no hebraico, faz o boneco, e depois ele sopra na narina o fôlego de vida, ele sopra o seu ruar. Então, o que nós somos? Eretz mais ruar, moldados pela mão do Criador. O que acontece aqui? A interferência do pecado nos arrasa, nos deprava totalmente, torna indigno o nosso coração, o nosso pensamento, torna indigno tudo que nós fazemos, não há bem nenhum em nós, é o que Paulo diz, corroborando com vários autores do Antigo Testamento. Capítulo 3 de Romanos. O que está acontecendo aqui? A nudez de Laodiceia é a mesma nudez do Gênesis 3:7, é a nudez da serpente, ou seja, a nudez de rastejar no pó da terra, de dar valor às coisas materiais em detrimento das coisas do espírito e do céu. Não é de se admirar que Laodiceia vivesse de forma parecida com a serpente, rastejando a barriga na terra, que quer dizer, dando valor às coisas da matéria, do físico, dessa terra, que é efêmera, que é passageira, que acabará. Paulo explica a questão quando descreve os inimigos da cruz. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Vejamos. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas. Só. E não com o espírito. Agora eu pergunto a você, era ou não era deplorável a situação da igreja em Laodiceia? E o que Jesus faz? Lança fora, Carlos, a igreja? Não. Eis aqui, queridos, a razão pela qual eu julgo que esta carta é uma das cartas mais belas, mais amorosas das cartas do Apocalipse. E para entendermos melhor a extensão do amor de Deus por sua igreja, Jesus se utiliza de 5 metáforas de si mesmo, para alcançar o coração da igreja, a fim de trazê-la de volta, a fim de colocá-la no centro da vontade do Pai. Eu quero concluir nossa mensagem apresentando essas 5 metáforas que são encontradas no texto bíblico. Primeira metáfora: Jesus é um viajante sedento.
está no versículo 16. Já dissemos, Laodiceia era tanto uma porta de rota, na rota para a grande Éfeso. Éfeso era a segunda maior cidade, só perdia para Roma. E para ir para Éfeso tinha que passar por Laodiceia. Quanto também para o reino da Síria. Muitos viajantes então chegavam sedentos em Laodiceia por causa da sua localização estratégica e do muito caminhar, paravam para se descedentar. Eles que iam por causa do comércio, por causa da medicina, por causa da produção de roupas e tantas coisas mais, ou para ir para Éfeso, ou para ir para a Síria. E quando iam buscar a água para matar a sede, o que acontecia? Ao provar dessas águas mornas, sentiam náuseas e por vezes vomitavam. Então Jesus se apresenta como um viajante sedento. E passando por Laodiceia, o que vai acontecer? Ele prova da água. E muito embora essa água fosse morna e fosse repulsiva, ao contrário dos demais viajantes, Jesus não vomita. Percebe o amor? Estou a ponto de vomitá-los da minha boca, diz o Senhor. Mas não vomita. E por que não? Porque Jesus amava Laodiceia. Porque era a sua igreja. A igreja por quem ele morreu. E por pior que estivesse, era amada, era sua, era a menina de seus olhos, e ele, Jesus, não desistiria dela, não deitarei fora. Jesus não desiste de mim, Jesus não desiste de você, Jesus não desiste de sua igreja. Todos aqueles que o Pai colocar em minhas mãos, de forma nenhuma eu deitarei fora. Louvado seja o Senhor. E aqui cabe uma reflexão. Para muitos que se acham superior à igreja, que dizem eu não preciso da igreja, hoje nós temos aí os chamados sem igreja. Eu fico em minha casa e a igreja sou eu mesmo na minha casa. Se eu quiser ouvir um bom sermão, eu ligo o YouTube e vou ver o reverendo Augustus, reverendo Hernandes, faço meu culto, minha oração e está tudo bem. Não. Uma pessoa que procede assim está em pecado. Porque nós temos ordem do Senhor para congregarmos. Jesus não desistiu de sua igreja, não vomitou. Por que muitos de nós vomitam a igreja do Senhor? Percebe? Segunda metáfora, Jesus é um mercador volante, versículo 18. O que acontece é que aquele mesmo viajante sedento também é um mercador volante. Tal mercador volante, por mais paradoxal que possa parecer, se apresenta como se dirigisse ao centro comercial de Laodiceia, armasse a sua banquinha e começasse a falar em alto e bom tom. E voltando-se para a igreja em Laodiceia, ele começa a dizer para ela, apresentando os produtos que ele tem. É como se ele dissesse assim, Laodiceia, igreja minha, eis aqui os meus produtos. Primeiro, ouro refinado pelo fogo, representando a verdadeira riqueza e não a riqueza material. Segundo, vestiduras brancas para te vestires, roupas para cobrir a tua nudez de cobra, de serpente. Terceiro, colírio para os teus olhos, para que possas ter discernimento espiritual, já que tu és cega. São os produtos que Jesus coloca em sua banca e oferece para a igreja. Ele não oferece para as pessoas do mundo, não é para a igreja. Interessante, não? Só Jesus pode nos fornecer as coisas que realmente precisamos e, sobretudo, a salvação eterna. Só Jesus. Terceira metáfora, Jesus é um pai disciplinador. Está no versículo 19. O viajante sedento é o mercador volante e agora se apresenta como um pai disciplinador que diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Perceba, queridos, que em Hebreus, no capítulo 5, versículos 6 e 7, está escrito, estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. Então não seria um bom motivo para enfrentarmos a disciplina do Senhor? Reconhecendo que Ele é o Senhor e não eu. Qual o filho que agradece ao pai quando será corrigido? E como um pai, o Senhor estava pronto a disciplinar Laodiceia, porque queria vê-la recuperada. A correção pode doer, mas, queridos, visa a cura e a libertação.
Quarta metáfora, Jesus é o desabrigado à porta. Na quarta metáfora, Jesus se apresenta como um desabrigado, alguém que quer entrar e habitar conosco. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele, e ele comigo. Jesus estava dizendo, eu estou à porta e bato, e eu quero entrar. E se você me deixar entrar, eu é que irei te saciar. Mas você percebe? Aqui, às vezes, nós aplicamos à pessoa, mas está falando da igreja. A igreja de Laodiceia tinha deixado Jesus porta fora. E fechou a porta. Mas Jesus não desiste de sua igreja, ele continua batendo, continua insistindo, continua insistindo. Ele está dizendo, eu vou cuidar de você, Laodiceia. Você que diz, sou rico e não preciso de nada, eu vou mostrar que você não possui nada, mas que eu irei suprir você de todas as tuas necessidades. Hebreus capítulo 13, versículo 3 está escrito, lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofreram maus tratos como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. E no versículo anterior, capítulo anterior, ele vai dizer, não negligencieis a hospitalidade, porque alguns praticando-o, sem saber, acolheram anjos. Um Jesus que está fora e deseja entrar. E no texto de hoje, quem é o acolhido? É Jesus. Ele é o acolhido. E mais uma vez, paradoxalmente, aquele que parecia um simples desabrigado à porta, era na realidade o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O único que pode suprir todas as nossas reais necessidades, sejam físicas, sejam materiais, sejam espirituais. A grande questão é, nós vamos deixar Jesus entrar. Nós, como igreja do tempo presente, a igreja do tempo presente, dos dias odiernos, está a deixar Jesus entrar, ou continua deixando Jesus porta fora. Quinta e última metáfora. Jesus é o príncipe que nos convida ao trono, versículo 21. Entendam, queridos. No primeiro momento, o príncipe, na ilustração apresentada pelo próprio Cristo, é recebido no reino de seu Pai. E o seu Pai o convida para que ele sente com o seu Pai em seu trono, como uma criança que se assenta com o Pai em sua intimidade. Jesus é o príncipe da paz. E nessa belíssima ilustração trazida por Simon Kistemaker, Jesus agora, ele cresce. Ao vencedor da lei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Agora, o príncipe, como já crescido e coroado, convida seus amigos íntimos para com ele reinarem. É o que está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Cristo Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Assentar-se com Cristo em seu trono significa reinar com Cristo. Louvado seja o Senhor. É amor ou não é a Laodiceia? Vocês conseguem notar o esforço de Jesus por sua igreja? Jesus se valendo de 5 metáforas para ganhar o coração de sua igreja. SOS Laodiceia, quem vem ao socorro de Laodiceia é o próprio Senhor. É Jesus, com as mãos, o lado e os pés marcados, com a fronte marcada pela coroa de espinhos. É Ele que vem ao encontro. É Ele que vem em socorro da sua igreja. Não há mérito em nós, igreja. Nem em mim, muito menos em mim. Me coloco ao lado de Paulo, ao me considerar o pior dos pecadores. Mas você que se julga bom demais, cuidado. Porque, na verdade, queridos, em alguma medida, eu, você, cada um de nós, temos um pouco de Laodiceia
no nosso coração. Verdade ou não? Olhe para o seu coração. Olhe. Mas Jesus jamais desiste de sua igreja. Graças a Deus que o nosso grito de socorro é ouvido por Jesus. Laodiceia estava em perigo, mas Jesus não medirei esforços para reavê-la, para reconquistá-la, para ganhá-la novamente. Louvado seja o Senhor, o Deus que não desiste de nós. Talvez você tenha vivido dias difíceis com a igreja do Senhor. Talvez este ano tenha sido difícil para você. Talvez muito difícil. Talvez você tenha sido ferido por pessoas, ou tenha ferido pessoas também. Talvez você entenda que por isso a igreja não é um bom lugar. Mas não, queridos. Nenhum de nós tem mérito algum. Nenhum de nós. Todos somos igualmente pecadores. Há 4 coisas que nivelam toda a humanidade. Não é o casamento, porque nem todos se casam. Não é a formatura, porque nem todos vão à escola. Não é, por exemplo, a felicidade, porque nem todos se sentem felizes. 4 coisas que nos nivelam. O nascimento. Todo ser humano nasce. A morte. O pecado. Nascimento. Morte. Pecado, e o 4 me faltou agora. Mas já lembro, queridos. Somos todos iguais perante o Senhor. Nenhum de nós é melhor do que o outro. Nenhum. Todos nós estamos na mesma condição. Não há mérito em nós. Precisamos do socorro. O Senhor não desistiu de Laodiceia, não desiste de mim nem de você. Então eu te peço em nome do Senhor Jesus, não desista da sua igreja. Por mais decepcionado que você esteja, não desista. Examine a sua consciência e veja se você não se parece com Laodiceia. Veja se você também não precisa de Cristo. Que Ele venha ao teu socorro. Sabe qual é a boa notícia, queridos? É que esse socorro já chegou. Ele tem um nome. Jesus de Nazaré. Ele vem ao teu socorro nesse momento. E Ele fala ao teu coração. A mensagem, queridos, é maior do que o mensageiro. Sempre a mensagem será maior do que o mensageiro. E graças a Deus por isto. Porque a mensagem que nós pastores pregamos não é nossa. É a mensagem do Senhor. Jesus é o socorro bem presente na hora da nossa angústia. O socorro chegou. Que Deus tenha compaixão de nossas vidas.